Ei, gente, tudo bem com vocês? Fazer um áudio sobre uma situação que eu estou vivendo hoje. Eu moro em Vitória, a segunda capital em qualidade de vida, e a gente atravessa da ilha de Vitória através de uma ponte como se fosse a mini Rio Niterói. É a ponte, a terceira ponte que fala. E na hora que eu fui entrar na terceira ponte, ela estava interditada, porque geralmente, algumas vezes, tem pessoas que vão lá em cima da ponte para tirar a vida, para ceifar a sua vida. Eu queria conversar com vocês sobre isso. O que leva uma pessoa a ter desejo, e ela é alta, o vão central dela é tão alto que eu, que tenho um pouquinho de medo de altura, até quando eu passo lá em cima, nesse vão bem alto, porque passam de baixo para entrar em Vitória, na ilha de Vitória, que vem pelo mar, né? A terceira ponte, ela permeia de Vitória, da Enseada, para o outro município que é Vila Velha. E eu tô indo para o outro município de Vila Velha, que eu tenho um compromisso aqui. Eu acabei vindo, passando pelo centro de Vitória e vi. Mas eu queria conversar com vocês sobre isso. O que leva uma pessoa a ter desejo de tirar a sua vida, né? O que leva uma pessoa a um desespero tão grande que ela quer ter desejo de tirar a vida dela? E eu fico, às vezes, me colocando no lugar do coração dessa pessoa, que é um transtorno de personalidade depressiva, né? A pessoa está com essa doença chamada depressão, que ela perdeu completamente a esperança pela vida, ela perdeu completamente a esperança de como sobreviver, de como enfrentar a vida, enfrentar as dores. As dores ficaram maiores do que o desejo de viver. E uma coisa que a gente sabe, que o desejo de viver é inato, é instintivo. Tanto que se eu tiver que acontecer qualquer coisa, eu ter que bater com o carro, eu seguro forte o volante. Então, aproveitando, gente, não é proibido falar enquanto dirige. Vocês estão, às vezes, não entendendo o que é dirigir. Eu estou dirigindo, estou olhando para frente. Eu estou fazendo um áudio olhando para cá de vez em quando eu posso. O celular está preso num console. O que é proibido é você segurar o celular aqui, ó. Eu tenho que segurar o carro com a outra mão. Então, isso que é proibido. Agora, falar, gravar vídeo e o celular preso aqui no vidro, não é proibido, gente. Isso eu não coloco em risco a minha vida. Eu não coloco em risco a minha vida quando eu converso. E eu tô gravando o vídeo, mas conversando com vocês que estão aí me vendo. Então, quando você vê, pelo amor de Dadá, não fala mais não que é proibido, que vão me multar, porque não vai. Ninguém é multada, porque fala enquanto dirige. Falar não faz perder as cognições, é multada. Se eu tivesse assim, ó, segurando o celular aqui e dirigindo, tô parada agora que o sinal tá fechado. Por isso que eu tô aqui olhando pra vocês. Isso que é proibido, ó, isso aqui, ó. As minhas duas mãos estão aqui, eu não tô segurando nada. O celular tá preso aqui, ó, no vidro. Volta pro suicídio. Por que as pessoas se suicidam? Que se o instinto natural do ser humano é, se eu tivesse que bater com o carro, eu proteger a minha vida, tanto que a mão vem aqui. Quando você cai, você já viu que você bota a mão? E por que uma pessoa, ela vai para a terceira ponte, um lugar alto, que deve ser, sei lá, não sei qual é a altura, muito alto. É igual a altura lá da ponte Rio-Niterói, se vocês conhecem a ponte Rio-Niterói. E a pessoa vai lá para poder ceifar a vida dela. E lá é voo para a morte mesmo, não tem escapatória. A pessoa não pode sobreviver. Porque eu acho que é o quê? Mais de 30 andares, se fosse considerar. Eu não sei a altura do vão central. E aí, na hora que a gente foi entrar para a ponte, tava um rapaz lá, a polícia lá, falando que não podia ir. Aí eu já tô aqui chegando na Praia da Costa, no município da Praia da Costa, em Vila Velha. Vila Velha é o município e aqui é a cidade da bairro Praia da Costa. Então, é assim, gente, de verdade, a gente não tem que banalizar as pessoas que falam pra gente que elas têm desejo de tirar a vida delas, não, porque elas tiram. Não fica nessa ilusão de que a pessoa fala pra você é porque ela só tá ameaçando, não. Se ela só tá ameaçando, uma hora ela tira a vida dela. Porque se ela tá falando que tem desejo de tirar a vida dela, é porque ela tá falando, gente, alguém me socorre, alguém me ajuda, alguém faz alguma coisa por mim, porque eu não tô dando conta, alguém pode me ajudar, alguém pode, de alguma forma, tentar me tirar desse buraco, que eu tô caindo num buraco negro emocional. Isso que é depressão. Depressão é a doença
doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 30% da população. Imagina, de cada 10 pessoas, 3 estão depressivas. É um número muito grande, é um número muito significativo, é um número muito assustador para a gente poder banalizar. As pessoas estão adoecidas do nosso lado e a gente não está dando importância. Não cabe só ao psicólogo, ao psicanalista olhar para essas pessoas, cabe para todo mundo. Nós temos que olhar para as pessoas que estão adoecidas emocionalmente do nosso lado. Nós temos que olhar aquele filho que fica sempre no quarto e parece que ele está bem porque ele está sempre no quarto jogando algum jogo de computador. A gente tem que olhar para aquela filha que sempre fala, reclama de todo mundo, que sempre está mal. Às vezes a depressão ela aparece de uma forma de revolta, porque existe um traço da depressão que se chama distimia, transtorno de personalidade, transtorno depressivo distímico, transtorno depressivo e transtorno depressivo distímico. Nós temos que entender que muitas pessoas elas estão ao nosso lado, sofrendo, e a gente não tem o olhar para elas, a gente não tem o olhar para delas, porque nós somos narcisistas. Nós estamos inseridos numa sociedade narcisista, que é 25% da população narcisista, que só pensa em si, que só pensa no seu bel prazer, uma sociedade egoísta, uma sociedade que é narcisista. A sociedade agora está narcisista. Nós somos inseridos nesse viés de narciso, daquele que só olha para si, só vê a sua dor. A gente tem que parar com isso, gente. A gente tem que ter um olhar de compaixão. E tem uma matéria que saiu no jornal local aqui em Vitória, que fala: empatia se jogou pela ponte, porque teve um dia que a ponte ficou fechada 8 horas e uma pessoa tentando ceifar a vida dela, e os bombeiros resgataram, e agora eles estão fechando a vida, porque nesse dia as pessoas passavam e falavam: se joga logo, tá fazendo o que aí? Se joga logo, tá atrapalhando a minha vida. Que sociedade narcisista é essa que a gente vive, gente? Que sociedade narcisista que você não tem compaixão da vida do outro? Que sociedade narcisista é essa que você não tem olhar pro outro que tá do seu lado sofrendo? A gente tem que ter esse olhar empático, a gente tem que ter um olhar de humanização, a gente tem que ter um olhar de olhar com a alma o outro. O que é empatia? É olhar empaticamente as pessoas que estão ao nosso lado sofrendo, porque quem está sofrendo faz o outro sofrer. Esse é o ciclo da autossabotagem. Quem sofre faz o outro sofrer. E a gente tem que ter esse olhar como pai, como mãe, como irmão, como cidadã. Nós temos que ter esse olhar e nós precisamos acordar para quem está do nosso lado. Nós precisamos acordar desse sono do individualismo. Nós precisamos acordar desse sono do egoísmo, desse sono de só pensar na gente, desse sono de ser narcísico, desse sono de ser abusivo, de só ter pena de si. O narciso só tem pena de si, ele só olha a si, ele só olha o seu umbigo, ele só olha a sua dor. Nós precisamos olhar para o outro, porque o mundo só vai mudar quando a gente conseguir mudar essas coisas que estão ao nosso redor, que estão dentro da gente. A gente tem que ser, nós precisamos ser pessoas que têm características de amor pelo outro. E para amor não é palavras bonitas, não quer dizer que quem tem palavras bonitas não é amoroso. Amor não é só falar eu vou fazer por você qualquer dia. Amor é ação, amor é atitude. Amor às vezes não é sentimento, porque sentimento o Golden Retriever lá de casa tem, porque ele é límbico, ele só tem um sistema límbico, mas isso não move ele a nada. Mas nós precisamos ter um movimento de mudança, um movimento de resgate, um movimento de transformar primeiro a nossa cabecinha, que é egoísta, aí depois disso transformar a sociedade, porque o primeiro local que a gente tem que transformar é o egoísmo que está aqui dentro. Depois que a gente transforma esse egoísmo que está aqui dentro, a gente consegue transformar o egoísmo do outro. Então, eu nunca tinha passado pela ponte e a ponte interditada porque alguém estava querendo ceifar a sua vida, ceifar aquela que é mais precioso. E eu fico pensando, o que é isso, gente? Eu tenho tanto amor à vida, como que a pessoa que não tem amor à vida, ninguém está fazendo nada? Eu tenho tanto amor, eu tenho tanto medo de estar doente
doente porque eu não tenho vontade de morrer. Eu tenho tanto medo de acontecer um acidente de carro, de avião, porque eu não tenho vontade de morrer, porque eu amo a vida. Eu sou muito igual aquela Hebe Camargo. Falar nisso, o filme da Hebe Camargo já vai estar nos cinemas daqui uns dias. Eu já vi o trailer. Vão lá assistir Hebe Camargo. Eu era fã da Hebe Camargo, como sou fã do Silvio Santos. Então são pessoas que mostraram pra gente amor à vida. Então uma pessoa que ela quer ceifar a vida dela, ela perdeu completamente a coisa de proteção que é instintiva que nós temos. Ela perdeu o amor à vida, ela perdeu o desejo de viver, e nós precisamos entender que isso é uma patologia de sofrimento. Patos é sofrimento. É a patologia da vida diária, é aquilo que Freud falou tanto na época dele, e está do nosso lado, e cada vez mais, por mais que a gente esteja vivendo esse mundo hedonista de prazer, vem de prazer, mas a gente esteja vivendo esse mundo de egoísmo, de narcisismo, as pessoas ainda continuam patologicamente sofrendo, e não, elas podem ter tudo. Quantas pessoas que eu conheci, que tinha Mercedes, comprava tudo que queria, morava num apartamento cobertura de 700 metros quadrados, uma hora ela foi lá, parou a Mercedes do lado da ponte e saltou pro voo da morte, deixou um filho de 17 anos, deixou tudo para trás. Por que que as pessoas, o que que leva as pessoas a cometer isso? É porque elas estão adoecidas, elas estão doentes da alma, alma entendendo que é no psiquismo, alma não é coração, elas estão adoecidas. Nós temos que ter esse olhar para o cidadão, para as pessoas, para quem está do nosso lado. O que que você tem feito com a sua vida? Você tem olhado as pessoas próximas de você? Você tem se preocupado com as pessoas próximas de você? Você tem se preocupado porque os idosos nossos, às vezes eles perdem o amor à vida e eles se suicidam. Você já viu o Valmor Chagas? Eu gostava tanto do Valmor Chagas. Um dia ele envelheceu e foi morar na fazenda dele, ou sítio dele, e um dia ele se suicidou. Ele se suicidou porque ele perdeu o amor à vida dele. Então, tem muita depressão em idosos, tem muita depressão em homens. Homens têm muita depressão distímica, que é a doença do mau humor, entre aspas, né? Tem a doença do mau humor, tem tanta depressão entre adolescentes, tem tanta depressão de mulheres, tem tanta depressão depois do parto, pessoas que não desejavam ter. Vocês sabiam que a depressão pós-parto é uma forma que a mulher não queria ter os filhos, e aí ela teve aquele filho e ela acaba não desejando o filho? É algo punk que eu tô falando aqui, eu sei que vai dar polêmica, mas a depressão pós-parto é uma forma de não aceitar o filho. Então, antes de falar que eu quero jogar esse filho pela janela, a pessoa fica depressiva. É como se fosse um mecanismo de defesa para proteger a pessoa. Não estou falando que não seja algo de poder gerar a morte da pessoa, a morte emocional, a morte física, mas o sintoma básico. E tem dois tipos de depressão, gente. Tem a depressão interna e tem a depressão externa. Tem a depressão endógena e tem a depressão exógena. A depressão endógena, ela é interna, ela é produzida por queda de neurotransmissores no cérebro, e aí não é recaptado na fenda sináptica, e com isso a pessoa tem que procurar um psiquiatra para tomar os ai, gente, embolou. Traz de volta os neurotransmissores que caíram na fenda sináptica no cérebro, porque o neurotransmissor é uma substância química que cai na fenda sináptica. Se cair, você não é recaptado mais e não volta mais para o seu corpo, para o seu cérebro. Então você precisa tomar o sintético do serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela alegria. Aí muitas pessoas têm que tomar o genérico do Prozac, com isso, que é a grande pílula da felicidade dos anos 90. E tem a depressão externa, promovida por perdas. As pessoas que têm perdas, elas vão vivenciar um tempo de depressão externa. Então nós temos dois tipos de depressão interna. Nós temos a depressão interna e externa. Aquela que é queda do neurotransmissor, que cai na fenda sináptica e não é recaptado, não é aproveitado. Depois que cai na fenda sináptica, nunca mais volta, porque o neurotransmissor, eles são correntes
envolventes, são substâncias químicas que passam nas conexões neurais no nosso cérebro. E aí nós precisamos procurar um psiquiatra para tomar esse remédio, mas nós precisamos, porque 80% da mudança da depressão, ela é feita pela fala, pela cognição, pela mudança de crença, pela mudança de se entender. Por isso que a gente tem que procurar ou um psicólogo para fazer terapia, para fazer psicoterapia, ou procurar um psicanalista para fazer análise. A análise resgata quem nós somos, aí a gente começa a entender como que foram criadas as crenças no nosso psiquismo. E essas crenças que foram criadas no nosso psiquismo, elas nos impedem de perceber o mundo de uma forma salutar. Porque todos nós temos as nossas crenças. E algumas crenças podem ser umas crenças viciantes para cometer retroalimentação de questões. Então, por isso que a gente tem que fazer psicoterapia, que a psicoterapia com psicólogo ou análise com psicanalista, eles mudam as nossas crenças. Entendendo que o psicanalista, ele vai lá até o inconsciente. E o psicólogo, ele trabalha até o pré-consciente. Porque os psicólogos não trabalham, exceto se o psicólogo for psicanalista, eles não trabalham até o inconsciente. Dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens. E dentro da psicanálise, a gente só tem a análise. Então, eu sugiro a você, se você sabe de alguém que está depressivo ao seu lado, primeira coisa, leva ele no psiquiatra, que o psiquiatra vai identificar se precisa ou não tomar remédio, porque às vezes só a análise ou só a psicoterapia não tira a pessoa do local que ela está. E aí o psiquiatra, ele mesmo vai falar que você tem que fazer análise ou psicoterapia. E aí a gente consegue voltar e ter vida depois de um processo de depressão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu expliquei um pouquinho o que é transtorno depressivo, que acomete 30% da população. 30% é um ter de 10 pessoas, 7 estão isentas da depressão, mas 3 estão sendo acometidas pela depressão, dados da Organização Mundial da Saúde, um dado real e um dado que é alarmante e que cada vez aumenta mais. Eu espero que você possa repartir esse vídeo para várias pessoas que você vê que são depressivas, que você vê que tem transtorno depressivo, para vários homens que você vê que ele tem aquele mau humor cronificado, e o mau humor cronificado é a distimia, para vários jovens, para vários adolescentes, para vários idosos, e a depressão é o mal do século. Eu espero realmente que tenha sido um alerta, de você entender que a serotonina, quando ela cai na fenda sináptica, ela não é reaproveitada pelo cérebro, porque ela cai e se perde, por isso que a gente tem que tomar medicação. O transtorno depressivo precisa de depressão, porque se for interno, não é só a terapia, é a terapia e o médico, porque aí sim você consegue ajudar essa pessoa a sair desse estágio de tremenda falta de prazer com a vida. E eu espero que vocês possam entender que o depressivo, ele pode sim se suicidar um momento, ele pode sim ceifar a vida dele. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Tchau, gente. Tchau. Beijo, gente.